Nesse vídeo nós vamos falar sobre a altura do triângulo. Define-se como altura do triângulo a distância entre cada um dos seus vértices e o lado oposto a eles. Ou seja, é um caso de distância entre ponto e reta, onde o ponto é um vértice e a reta é um lado do triângulo. Sendo assim, para a gente definir a altura de um triângulo, a gente vai precisar traçar uma perpendicular ao lado do triângulo, passando pelo vértice oposto. Vamos ver isso na prática, como é que acontece. Exemplo: traçar a altura relativa ao lado C. Nós temos aqui um triângulo ABC e o enunciado pede para a gente traçar a altura relativa ao lado C. O lado C é o lado oposto ao vértice C. Repara aí, a gente tem um vértice C e oposto a esse vértice nós temos o lado C. A distância entre o vértice C e o lado C é a altura relativa ao lado C. Como é que a gente traça essa altura relativa? Distância entre ponto e reta é sempre representada por um segmento perpendicular à reta. E é isso que a gente vai ter que fazer aqui nesse caso. A gente vai ter que traçar uma perpendicular ao lado C. Para isso, a gente pega o par de esquadros, porque perpendicular se traça sempre usando o par de esquadros, coloca na posição correta. Qual é a posição correta? É essa que aparece aí, ó. O esquadro que tem dois lados iguais, o esquadro que tem dois ângulos de 45 graus, que aí na imagem está representado pelo esquadro laranja, a gente encosta na reta que a gente vai usar como base. Nesse caso, a distância é em relação ao lado C. Então, o lado maior do esquadro encosta no lado C. O segundo esquadro é um apoio. Colocou na posição, girou o esquadro e o lado maior do esquadro tem que chegar lá no vértice C para a gente traçar a perpendicular. Está aí a perpendicular traçada. Esse segmento, que eu chamei de H, é um segmento que representa a distância entre o ponto C e o lado C, entre o vértice e o lado oposto. Esta é a altura relativa ao lado C. Se a gente quiser saber quanto é que mede essa altura, a gente precisa pegar a régua e conferir na régua a medida da altura. Em todo triângulo é possível traçar três alturas diferentes, uma em relação a cada vértice e a cada lado oposto. Aí no exemplo, foram traçadas as três alturas do triângulo ABC. E as alturas sempre se cruzam, as três, sempre se cruzam em um mesmo ponto. Aí na imagem é o ponto O. Sempre acontece isso em qualquer triângulo. As três alturas se cruzam em um ponto que a gente chama de ortocentro. Ortocentro é o ponto de encontro das alturas de um triângulo. A representação da altura, da imagem da altura, pode aparecer em posições diferentes em relação ao triângulo. Elas nem sempre são traçadas no interior do triângulo. Vamos dar uma olhadinha aqui em cada um desses exemplos. No primeiro exemplo, a gente tem um triângulo acutângulo. Todo triângulo acutângulo vai ter as suas três alturas traçadas no seu interior. As três alturas são internas e seu ortocentro também será determinado na região interior da figura. No triângulo retângulo já muda um pouquinho. Duas alturas coincidem com os seus lados, coincidem com os catetos. E o ortocentro sempre coincide com o vértice do ângulo reto. Nesse caso aí, o ortocentro coincidiu com o ponto B, com o vértice B. No triângulo obtusângulo, a gente vai precisar prolongar os lados, porque as duas alturas serão traçadas na região externa ao triângulo. E o ortocentro também vai ficar na região externa. Observa bem. Para traçar a altura relativa ao lado B, na hora que se traça a perpendicular ao lado B, essa reta amarela, veja que essa perpendicular fica do lado de fora do triângulo, na região externa. E para ela cruzar com o lado, a gente precisa prolongar o lado B. A mesma coisa vai acontecer
com a altura relativa ao lado A. Ela também vai ser traçada do lado de fora do triângulo. As três alturas vão se cruzar no exterior. O ortocentro vai sempre ser determinado na região exterior do triângulo obtusão. Essas são as informações sobre a altura do triângulo. Bons estudos, gente. Tchau, tchau.